Olá pessoal que acompanha a gente no canal do YouTube e também no Facebook. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a NR5, que é a norma regulamentadora que fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu sou a Patrícia Martins, sou uma das sócias da Futura e vou apresentar um pouquinho aí sobre a CIPA, o que é a CIPA, quem precisa, quem não precisa, tá bom? Então a gente vai tentar tirar algumas dúvidas através desse vídeo aí. Então, como vocês podem acompanhar aqui na tela, a gente tem hoje, né? A gente está falando aqui em julho de 2019, a gente tem hoje, no total, 37 normas regulamentadoras. A gente tem aquelas que a gente fala que são bases, como, por exemplo, a NR9, que fala do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente tem a NR7, que vem falando do PCMSO, e uma delas também, NR5. Então, veja, quando a gente fala que é base, é que toda empresa precisa ter. Então, já vem aí a notícia, né, que toda empresa precisa sim ter CIPA. E aí eu vou explicar para vocês quais as diferenças, né? Porque tem gente que às vezes pergunta para nós, mas minha empresa tem 5 funcionários, precisa ter CIPA? Eu vou explicar isso para vocês, ok? Bom, pensando aí, né, nos conceitos, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quando a gente falar de comissão, né, o que é a definição, né, dessa comissão? É um grupo de pessoas aí que vão se reunir para tratar de assuntos aí com o mesmo objetivo. No caso aqui da comissão, que é a CIPA, a gente tem empregados e empregadores. Quando a gente fala interna, ela está dentro do campo de atuação da empresa, então a gente está falando de sites. Então vamos supor que uma empresa ela tem uma matriz e 5 filiais. A gente precisa ter uma CIPA aí por local de trabalho, não por nome de empresa, né? Então pense assim, é por CNPJ, ok? E quando a gente fala de prevenção, né, é uma meta que a gente tem que atingir. Quando a gente fala de prevenção, significa aí prever quais são aí os possíveis acidentes ou doenças que venham a ocorrer através do conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho. E aí a gente trabalha com 5 riscos: o risco químico, o risco físico, o risco biológico, o risco de acidente e o risco ergonômico, quando a gente está falando aí da CIPA, certo? Que depois também, dentro da CIPA, a gente vai falar mais pra frente, tem a questão da elaboração do mapa de risco. E aí vai ser um outro vídeo que a gente vai gravar falando sobre mapa de risco. Bom, a NR5 ela vai estabelecer a obrigatoriedade, vejam bem, né? Aqui já é o texto da própria legislação. Ela vai colocar como obrigatoriedade as empresas, tanto públicas como privadas, de organizarem e manterem aí no seu estabelecimento uma comissão exclusivamente aí constituída por empregados e também, depois a gente vai ver, por empregadores. E aí que essa CIPA venha trazer recomendações aí de prevenção de acidentes de trabalho e doenças também ocupacionais. A comissão tem o objetivo de prevenir os acidentes decorrentes aí do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente aí o trabalho com a preservação da vida do trabalhador. Então, é o item 5.1 da NR5 que fala sobre isso, né? Quais são os verdadeiros objetivos dela. E aí, quais as atribuições dos cipeiros, né? Muita gente fala, eu sou cipeiro, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, identificar os riscos do processo da sua empresa e elaborar um mapa de risco, como a gente já falou, com a participação do maior número de pessoas. Então, nesse caso, não é só o cipeiro que vai elaborar, ele tem que também ter a contribuição dos outros trabalhadores. Elaborar aí um plano de trabalho que vai possibilitar ação preventiva na solução dos problemas de segurança. Então é importante nas reuniões da CIPA que se faça um planejamento com prazo e responsável de quem tem que realizar determinada atividade. Participar da implantação e do controle de qualidade das medidas preventivas necessárias e também avaliar essas prioridades. A gente sabe que numa empresa a gente tem vários problemas, né, algumas situações que a gente tem que resolver, mas dar essa prioridade é bastante importante. Também é importante, como CIPA, promover anualmente, em conjunto aí com o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, onde estiver, porque tem muitas empresas que não têm o SESMIT, é obrigatoriedade também do cipeiro promover aí a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que é a famosa CIPAT.
Outra coisa, participar anualmente também de campanhas em conjunto aí com a empresa sobre a questão de DST e AIDS. Olha só que importante, né? A gente tem alguns dados que assustam. Nos últimos anos, o índice aí de AIDS, né, do HIV está crescendo. E era uma doença que a gente tinha conseguido aí reduzir por muitos anos e agora está crescendo de novo. Então é importante que mesmo quando a gente fala de prevenção, não é só prevenção de acidentes, mas pensar também no nosso corpo, né? Então a empresa também entra aí com essa parte. Colaborar no desenvolvimento e implantação tanto do PPRA como do PCMSO e de outros programas. Então é importante que a CIPA ela tenha conhecimento desses documentos, porque é lá que vai ter quais são os riscos da empresa, quais os exames que o pessoal tem que fazer. Então a CIPA tem que ter sim conhecimento sobre esses documentos e divulgar esses riscos a partir desse levantamento feito no PPRA. E aí, por fim, tem muitas pessoas que me perguntam, mas eu preciso ter CIPA, tenho que fazer eleição, quanto tempo e tudo mais. Existe aí um anexo, o anexo 1, que vem com essa tabela que estou mostrando aqui atrás. Então ele coloca, né, a partir do número de empregados que a empresa tem e do KNAI que ela tem, é isso que vai determinar se ela precisa constituir uma CIPA com processo eleitoral. Então vamos pegar aqui o C2, talvez vocês não consigam ver muito, mas é a terceira linha aí da nossa tabela. Então o C2 é para KNAIs aí que tem a ver com a indústria alimentícia, né, ou a questão de serviços relacionados a alimentos. Então, por exemplo, se a empresa tem aí de 20 a 29 funcionários, ela precisa sim ter um cipeiro efetivo e um suplente. Então ela precisa fazer, por exemplo, uma eleição. Ok? E aí isso vai determinar, eu tenho, sei lá, de 81 a 100, aí eu preciso ter 3 efetivos mais 3 suplentes, através aí de um processo eleitoral que a CIPA vem explicando bastante. E aí pode ter gente que fala, Patrícia, tá, eu tenho um restaurante, eu tenho 5 funcionários, preciso ter CIPA? Você precisa ter um designado da CIPA. O que seria o designado? É uma pessoa que o empregador vai escolher, que vai ficar com aquelas atribuições de sempre verificar os riscos, de sempre estar fazendo as campanhas também entre os funcionários. Então existe a obrigatoriedade, sim, mesmo nas pequenas empresas, de se ter aí um designado que a gente fala, né? Um designado CIPA, ok? E lembrando que os cipeiros eles têm que participar de um treinamento de 20 horas, tem o conteúdo também na NR5 desse treinamento, e o designado também precisa fazer esse treinamento, tá ok? Então é isso, é uma breve explanação aí sobre a CIPA e as atribuições dos cipeiros, e aí a gente vai fazer mais pra frente um vídeo também sobre mapa de risco, ok? Curtam aí o nosso canal, se inscrevam e qualquer dúvida estamos à disposição. Nós, na Futura Consultoria, também ministramos esse treinamento da CIPA, e para quem é designado, que às vezes é uma pessoa só, às vezes fica meio complicado, a gente tem esse treinamento online. É só falar com a gente, ok? Através aí dos nossos canais, e-mails e telefone.